Ética das virtudes em diálogo crítico com outras teorias morais. Discutir a ética das virtudes em contraste com o deontologismo e o consequencialismo permite iluminar seus pontos fortes e limitações. O deontologismo enfatiza deveres e princípios universais, protegendo direitos e colocando freios a instrumentalizações. O consequencialismo, por sua vez, avalia atos por seus resultados, buscando maximizar o bem-estar. A ética das virtudes desloca o foco para o florescimento do agente e o cultivo de disposições estáveis. Esses três enfoques não são necessariamente incompatíveis. Podem ser vistos como perspectivas complementares sobre a mesma realidade moral. A primeira vantagem da ética das virtudes é lidar bem com zonas cinzentas. Regras são essenciais, mas não esgotam a complexidade das situações. Em conflitos de deveres, quando princípios colidem, a sabedoria prática ajuda a ponderar e hierarquizar valores. Já a avaliação consequencialista enfrenta a incerteza dos resultados e o risco de justificar meios inadequados por fins desejáveis. A virtude da prudência oferece um critério que combina princípios, consequências e contextos, evitando tanto o rigorismo quanto o cálculo frio. Em segundo lugar, a ética das virtudes explica melhor a unidade do agente ao longo do tempo. O deontologismo pode analisar decisões isoladas, mas tem dificuldade em narrar o processo formativo, que conduz alguém a agir por dever com constância e alegria. O consequencialismo mede utilidades, mas pouco descreve como se adquire excelência moral. Virtude, ao contrário, é categoria temporal. Brota de hábito, imitação de bons exemplos, correção de rumo, autoconhecimento e compromisso com práticas valiosas. Ela responde à pergunta: quem devo me tornar? E não apenas o que devo fazer. Em terceiro lugar, a ética das virtudes incorpora o papel das emoções, enquanto deontologias tendem a desconfiar do sentir, e consequencialismos muitas vezes o reduzem a preferências quantificáveis. A perspectiva das virtudes reconhece que emoções são parte da inteligência prática. Indignação justa, compaixão lúcida, admiração pelo bem e vergonha construtiva funcionam como sinais morais que, educados, afinam a percepção. Isso não substitui a razão. Pelo contrário, integra-a, dando-lhe materiais vivos para deliberar. No entanto, a ética das virtudes enfrenta desafios. O primeiro é o risco de relativismo. Sei averte o de meio termo relativo ao agente. Como evitar arbitrariedades? A resposta está na noção de padrões de excelência constituídos socialmente. Bens internos às práticas e comunidades de julgamento, que fornecem critérios. Esses critérios não são absolutistas, mas também não são meras opiniões. São tradições críticas que se corrigem ao confrontar casos e ao aprender com experiências históricas. A prudência não flutua ao sabor do gosto. Ela se ancora em bens reconhecíveis e em provas de realidade. O segundo desafio é garantir proteção contra injustiças sistêmicas. A ênfase no caráter pode parecer culpar indivíduos por falhas produzidas por estruturas. A ética das virtudes responde ampliando o escopo. A justiça não é apenas disposição pessoal, é também desenho institucional, que encoraja comportamentos bons e desincentiva vícios. Assim, políticas públicas, leis e organizações devem ser avaliadas também por sua capacidade de promover virtudes cívicas, além de resultados e conformidade legal. Uma cidade virtuosa é aquela cujas instituições tornam mais fácil fazer o bem e mais difícil explorar o próximo. Um terceiro desafio é a operacionalização em contextos profissionais. Códigos de conduta e checklists são mais fáceis de medir que virtudes. Contudo, setores como saúde, educação, direito e jornalismo já intuem que competências técnicas sem virtudes geram danos. O médico, competente sem compaixão, torna-se cruel. O advogado habilidoso sem honestidade perpetua injustiças. O jornalista talentoso sem responsabilidade multiplica desinformação. Incorporar virtudes a currículos e avaliações implica usar métodos qualitativos, portfólios reflexivos, tutoria e feedback 360,
complementando métricas com narrativas de casos. Em diálogo com o consequencialismo, a ética das virtudes não demoniza resultados, mas insiste que a qualidade dos meios é constitutiva do bem realizado. A integridade não é apenas caminho para um fim, é parte do fim. Exigir transparência, por exemplo, não é fetiche burocrático, mas proteção de bens como confiança e accountability, sem os quais nem os melhores resultados se sustentam. Por isso, a ética das virtudes preserva limites morais, recusando a maximização que sacrifica dignidades. Em diálogo com o deontologismo, as virtudes explicam por que cumprir deveres pode ser fonte de alegria e não fardo. O agente virtuoso não atua apenas por um imperativo externo. Ele reconhece o valor intrínseco do dever e o incorpora ao seu projeto de vida. Isso transforma a moralidade de imposição em convicção. As virtudes também auxiliam a interpretar regras quando surgem lacunas, exceções ou ambiguidades, evitando tanto a letra morta quanto a licenciosidade. Em ambientes de inovação tecnológica, a ética das virtudes é especialmente pertinente. Deontologias podem atrasar-se em regulamentações e consequencialismos. Podem entusiasmar-se com métricas de eficiência, enquanto virtudes perguntam por quê e para quem se inova. Prudência tecnológica avalia riscos. Justiça algorítmica considera vieses. Temperança digital modera exploração de dados. Fortaleza sustenta denúncias de abusos. Esse léxico não substitui auditorias e leis, mas inspira o ethos dos profissionais que as aplicam. No convívio democrático, virtudes como civilidade, honestidade intelectual e coragem cívica tornam possíveis debates robustos, sem degradação moral. Regras de procedimento e incentivos eleitorais são necessários, porém, insuficientes para conter a erosão do diálogo. O cultivo do caráter público dos atores, representantes, jornalistas, formadores de opinião e cidadãos, menos cria barreiras internas contra a manipulação, o cinismo e o espetáculo. A ética das virtudes, assim, oferece imunidade cultural contra derivas iliberais. A formação dessas disposições passa por educação integral. A alfabetização moral não é sermão, é prática reflexiva em comunidade, estudo de casos, exercícios de tomada de perspectiva, encontro com outras experiências de vida. A presença de mentores e a cultura de feedback sincero, porém respeitoso, aceleram o aprendizado. Erros não são expulsos do processo, são tratados como matéria-prima para crescimento. O horizonte é formar pessoas que, quando ninguém vê, fazem o certo por hábito e convicção. Em conclusão, a ética das virtudes não pretende monopolizar a moralidade. Ela dialoga com deveres e consequências, enriquecendo-os com a categoria do caráter. Sua contribuição distintiva é lembrar que a pergunta fundamental da vida ética não é apenas que ação escolher, mas que pessoa se torna ao escolher. Ao manter essa interrogação acesa, a sociedade ganha profundidade e resiliência para navegar tempos de incerteza sem perder o rumo do humano.